Olá, bem-vindo e bem-vinda a essa aula que vai transformar a sua realidade financeira. Meu nome é Gleice Ponce e essa é uma aula do projeto Graça Business, um ministério da Graça Church Palhoça. Eu estou aqui para ministrar a primeira aula que foi ministrada no dia 20 de fevereiro, onde nós fizemos aí um desafio de 7 dias e essa aula foi o fechamento, foi o encerramento desse desafio que chamava do caos à bênção. Vou explicar rapidamente como que funciona esse projeto para que você entenda e participe conosco também. Você pode participar mesmo não morando em Palhoça, tá bom? Vamos lá! Eu vou colocar os slides aqui do lado, assim, mas fica mais fácil conforme eu for explicando para você. Já estou aqui com meu material de apoio também para te mostrar. Esse projeto, ele acontece bimestralmente. Você vai ter aulas a cada 2 meses de forma presencial ou online, dessa forma que eu estou fazendo. Esses conteúdos vão ser os mais variados voltados para a finança e eu já vou explicar. O nosso próximo encontro vai acontecer dia 17 de abril e o nosso tema é como ter um negócio lucrativo. Esse é o tema da próxima aula. A partir das 19h30 estão todos convidados a estar conosco na Graça Church de Palhoça. A gente tem também um grupo de WhatsApp e você pode participar gratuitamente. É só clicar no link e já entrar no grupo. Você que está assistindo essa aula já faz parte desse grupo, então convide outras pessoas a estarem conosco aqui nesse grupo para a gente formar uma comunidade que vai se ajudar e vai ser transformada financeiramente em 2025. O que é o Graça Business? O Graça Business é um projeto que traz capacitação, traz desenvolvimento, busca trazer desenvolvimento, aprendizado. Esse é o nosso objetivo, ou seja, ensinar pessoas, o maior número de pessoas para organizar as suas finanças. Nós também acreditamos que para isso acontecer precisa de metanoia, que significa mudança de mente. Todo e qualquer hábito que precisa ser mudado em nossa vida precisa antes de uma transformação. Romanos 12:2 vai dizer que transformai-vos a nossa mente. Isso é muito importante, transformar a nossa mente todos os dias é o que nós precisamos. E quem nos ajuda a isso é Cristo. Cristo nos ajuda a fazer essa transformação diariamente na nossa vida. Também estamos aqui comprometidos a te trazer crescimento na área financeira, expansão do reino, ou seja, ensinos e princípios bíblicos que vão trazer aí o seu entendimento e vai transformar também a sua vida. Organização, sim, porque Deus é organizado, então nós prezamos por organização. Nós também trazemos aqui, nós vamos trazer conteúdos que nós vamos falar sobre planejamento. Sim, planejar é importante. Em Lucas vai dizer, e já deixo aqui, em Lucas vai dizer que é importante a gente planejar, senão a gente passa vergonha. Então, planejar é muito importante. Despertar, acordar. Despertar é tão importante, né? Acordar para as coisas que a gente precisa. Muitas vezes a gente está dormindo, né? Nós estamos dormindo em certas áreas da nossa vida e a gente precisa acordar, a gente precisa despertar. Então, o Graça Business também vai fazer isso com você. Nós vamos falar sobre princípios bíblicos e cristãos. Nós vamos te ensinar as finanças à luz da Bíblia. O último e não menos importante é a ação. Nós vamos sim provocar você a colocar em ação tudo que você está aprendendo aqui, porque de nada vale a gente só receber informação, não ser transformada a nossa mente, não colocar em ação tudo que a gente está aprendendo, porque quando a gente coloca em ação, a gente valida se está certo, se está errado. Vou mostrar para você que nós fizemos um mimo especial para quem participou do desafio do Caos à Bênção, que é essa cadernetinha aqui, ela é capinha dura. Tem uma canetinha e um lápis aqui personalizados do Graça Business. E tem essas 3 setinhas aqui que mostra, né, o ciclo da reciclagem, do renovo, do fechamento de ciclos, do início de ciclo. Esse símbolo faz muito sentido para esse projeto, por isso que eu escolhi essa caderneta. E isso mostra movimento, que nós precisamos estar em movimento, a roda precisa continuar girando. Então, se você está estagnado, que você comece a entender que é preciso você estar em movimento.
Essa cadernetinha, todos que participaram do desafio do Causa Bênção ganharam, porque eles participaram do desafio, entraram no grupo especial, exclusivo somente para esse desafio. Foi cobrada uma taxinha de R$19,90 e nós ofertamos, né? Nós transformamos esse recurso nesse mimo. Se você está assistindo essa aula e não participou do desafio e quer ganhar esse material, eu peço que entre em contato comigo, que aí eu libero o Pix. O Pix é na conta da igreja, da Graça Church, e eu vou entregar esse caderninho para você. Tanto se você mora em outra cidade também, a gente envia para você com todo carinho. Todos os participantes que são de fora aqui de Palhoça também vão receber esse, os que participaram do desafio, tá bom? Então, se você quiser esse material, essa cadernetinha aqui para você anotar tudo que você vai aprender esse ano, que você vai colocar em prática, as suas despesas, suas contas, os seus planejamentos, essa cadernetinha é para você, e depois você pode estar entrando em contato comigo e a gente disponibiliza o Pix para você, tá bom? Vamos lá então? Quero começar com essa primeira frase. Olha só que forte. As suas finanças, elas darão testemunho da glória de Deus. Não menos importante, ela só vai dar testemunho da glória de Deus se você colocar em prática, colocar em ordem as suas finanças. Então, estou aqui para te dizer parabéns pelo seu posicionamento. Se você está assistindo essa aula, é porque você tomou uma decisão de se posicionar e quer realmente uma mudança nessa área da sua vida, que é a área financeira. Responda aí. O que você tem, o que você está fazendo com o dinheiro que Deus confiou para você administrar? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda aí agora. O que você está fazendo com o dinheiro que Deus tem confiado nas suas mãos? Tem um versículo que diz o seguinte, 1 Coríntios 6, o versículo 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Se tudo que possuímos pertence a Deus, então isso significa que nós somos apenas mordomos dele. E aí, os homens apenas cuidam, mas o verdadeiro dono é Deus. A força, a inteligência que temos para adquirir coisas vem de onde? Vem de Deus. Logo, tudo que recebemos também é de Deus. Por isso a minha pergunta é essa: o que você tem feito com o recurso que Deus tem confiado à sua mão? Pense e vamos dar continuidade à nossa aula. Eu gostaria de explicar como que funcionou o desafio do Causa Bênção. Foram 7 dias com 7 tarefas. Essas 7 tarefas também foi colocada lá no grupo do desafio do Causa Bênção. Aquele valor que eu disse para você, que se você quiser o livrinho, se você quiser o conteúdo, quando você pagar o R$19,90, eu vou liberar todo o conteúdo do desafio, que são todos os cardzinhos com as tarefas, são 7 tarefas, 7 áudios e 7 orientações, mais a caderneta você vai receber, tá? Acabei não falando isso, mas é isso tudo que você vai receber, porque pense, não é justo também eu liberar todo esse material, uma vez que todas as pessoas que estavam lá, 40 pessoas que estavam ali, fizeram todo esse processo. Então, essa aula, ela é gratuita, porque você participa e está aqui no grupo do Graça Business. Porém, se você quiser todo o conteúdo do desafio, com as tarefas e mais essa cadernetinha, aí você entra em contato comigo que vai ter esse valorzinho apenas, porque para ficar justo também com quem já participou, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade então à nossa aula. Essa aula então é a junção, é o resumo de todos esses conteúdos que eu entreguei com essas pílulas. Eu falo pílulas porque foram aos poucos, eles fizeram dia a dia as tarefas e no dia 20 eu pude trazer mais entendimento e unir todas essas informações. Ah, Gleice, mas eu não assisti, eu não quero pegar esse material. Você vai conseguir entender e organizar também as suas finanças. Porém, vai ser um pouco mais desafiador no sentido de que você vai ter que fazer as tarefas conforme eu for explicando para você aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta: como então eu faço para viver o propósito de Deus na minha finança, em nossas finanças? Como é que eu faço para viver isso? Existe um versículo que está em Jeremias 29:11 que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro.
O futuro a Deus pertence, todos nós sabemos. Deus tem planos para nos fazer prosperar. Ah, Gleice, mas por que isso então não acontece? Muitas vezes não acontece porque nós mesmos tomamos decisões erradas, principalmente na nossa área financeira, que acaba não chegando essas bênçãos até nós, porque é a promessa do Senhor, e Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel à sua palavra. Se isso está escrito na Bíblia, ele vai cumprir. Então essa é uma promessa que ele tem para aqueles que o amam e que o seguem. Então, será que eu estou fazendo a minha parte para que eu receba essas promessas que o Senhor tem para a minha vida? Esse é um outro questionamento que eu quero trazer para você, tá bom? Vamos lá. Como que funcionou o desafio? O desafio foram 7 passos, e nesses 7 passos nós falamos sobre esses temas. Cada dia era um tema. O primeiro dia foi sonhar para realizar. Nós falamos de sonhos a longo prazo. Qual é as expectativas de longo prazo que você tem na sua vida? Nós falamos sobre aprender e colocar em ação. Esse tema falava sobre adquirir conhecimento. Isso que você está fazendo aqui, assistindo uma aula, é adquirindo conhecimento de forma gratuita. Você tem investido em cursos, em livros, em ferramentas, em materiais que possa estar trazendo conhecimento para você? Esse é um ponto. Outro ponto que nós falamos foi sobre liberdade de desfrutar, e aqui a gente fala também sobre curto prazo, né? Sonhos a curto prazo, o que nós temos feito, como que a gente pode organizar sonhos pequenos como um fim de semana, tempo de lazer e qualidade de vida com a minha família. Então, esse foi o momento que nós falamos sobre liberdade para desfrutar. Lógico que eu estou falando aqui que tinham tarefas também, que como eu disse, tinham tarefas para executar isso, para escrever, tinha um direcionamento com o áudio e com a tarefinha, com o card da tarefinha, tá bom? No quarto dia, nós falamos sobre amor em forma de presente. Aqui nós falamos sobre os mimos e presentes sazonais. No quinto dia, nós falamos sobre a nossa realidade essencial, e essa aqui é algo que é primordial, e eu vou falar muito para você hoje aqui, tá bom? No sexto dia, nós falamos sobre imprevistos da vida, ou seja, gastos e despesas emergenciais, ou reserva de emergência, para a tão famosa, né, reserva de emergência. E nós falamos, por último e não menos importante, no passo 7, sobre o princípio negociável, que é dízimos e ofertas, tá bom? Tudo explicadinho na palavra, tudo com versículos direcionados, foi muito legal. Aqui eu vou te dar uma dica bênção, então pega essa para você e anota aí. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, Ele paga a conta. Mas se você fizer conforme a sua vontade, é você que paga a conta. Forte, né? É para trazer reflexões, e no meio da aula eu vou trazendo outras, tá? Tem várias aqui. Bora lá. Essas questões que eu acabei de falar, elas foram transformadas em porcentagem. Veja bem, formamos a palavra salário ali, com todos esses temas que eu trouxe aqui. E é com esse salário que a gente divide todos esses temas. Cada tema a gente divide em porcentagens. Gleice, da onde você tirou essas porcentagens? Essas porcentagens é algo que quem trabalha em finanças já tem aí uma divisão, né? É algo que a gestão financeira já traz pra gente. Porém, ela é modelável, não segue regra 100%, e ao longo da aula você vai entendendo por quê. Então aqui a gente tem porcentagens do todo do seu salário, que a gente indica como uma sugestão de um ideal perfeito, vamos dizer assim, para que você consiga realizar seus sonhos a longo prazo, fazer cursos e adquirir conhecimento, ter liberdade para desfrutar, comprar mimos e presentes para as pessoas que você ama, pagar as suas contas essenciais do mês, guardar reserva de emergência e também fazer a sua parte como cristã, que é devolver para Deus aquilo que é dele, aquilo que tão somente ele pede, que é 10%. Dividindo tudo isso, dá porcentagens, e somando tudo isso, dá o seu salário, que é 100%. Vamos dividir isso então, para ver se você consegue colocar em prática? O que nós vamos fazer? Então aqui é algo que eu acabei de explicar. Os 5% a gente destina para 5% do nosso salário a gente destina para sonhos a longo prazo, 5% para conhecimento, 10%
A curto prazo, 5% para presentes e mimos, 55% para as despesas essenciais, 10% para reserva de emergência e 10% de dízimos e ofertas. E aí você vai receber, eu já coloquei no grupo e vou colocar de novo, você pode imprimir, essa é a ferramenta gratuita que eu disponibilizei para todos os participantes do Graça Business do dia 20. Então aqui você consegue ter a visão disso que eu acabei de falar, tá? Colocar o seu salário aqui e subdividir ele em porcentagens nas proporções. Então, não é difícil, é muito fácil. E agora eu vou ensinar você no passo a passo, tá? Aqui embaixo é a mesma ferramenta, só que aqui você vai colocar o que é o ideal e depois você vai colocar o real. Eu vou deixar aqui do lado, conforme eu for explicando, eu vou mostrando pra você. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o que é o ideal dividindo o seu salário. Então, vamos considerar que você... nós não vamos considerar nenhuma dívida sua, nenhuma conta a pagar que você tem. Nós vamos considerar só o seu salário. Então, pega aí o quanto você tem de entradas mensais. E aí eu vou dar uma explicação para quem empreende e para quem é CLT. Quem é CLT, trabalho de registro e carteira assinada, recebe um X fixo, certo? Se você for casado, casada, se você morar com uma pessoa, é importante que você coloque a renda das duas pessoas. Se você mora sozinho e tem somente uma renda, coloque a sua renda. Se você tem uma renda e recebe outras rendas por aluguel ou por alguma pensão, você também vai considerar. Ou seja, você vai considerar tudo que entra mesmo para você todo mês. Se você for empresário, empreendedor e tem entradas que oscilam, a minha sugestão é fazer uma média. Então, por exemplo, você pega a entrada dos últimos 3 meses, divide por 3 e vai dar uma média de entrada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um mês você recebe 2.000, no outro você recebe 5 e no outro você recebe 10. São diferenças muito grandes de entradas de um mês a mês. O que você faz? Você soma o 2, o 5 e o 10, soma tudo, divide por 3, que vai dar a média de 3 meses, e aquele valor ele vai te representar numa média de salário que você tem por mês. Então você pega essa média e é com essa média que nós vamos fazer as divisões agora das porcentagens, tá bom? Vamos lá, você vai pegar o seu salário. Antes de começar, tem mais uma dica benção aqui pra você. Vamos dar uma pausinha e refletir. Vou colocar aqui pra você que nenhuma sobrecarga é sábia. Pense sobre isso. Nada que te sobrecarrega é sábio. Tá bom? Vamos lá. Tarefinha então, papel e caneta na mão, pegue a sua tarefa, imprime, printa, você tem aí, te mandei já, então você pode pegar essa ferramenta e colocar. Vamos lá, o que você vai fazer? Essa era a primeira tarefa, você vai pegar o seu salário e vai dividir, vai fazer ele vezes os 5%. Nós vamos pegar lá na primeira linha do ideal, onde está escrito 5% longo prazo. Na frente, que tem um risquinho, que está embaixo do ideal, você vai colocar esse valor. Então, pega o seu valor, faz vezes 5% na calculadora, ele já vai dar o valor. Aquele valor que der, você já preenche aqui, ó, na primeira linha do ideal, certo? Você vai fazer isso agora para todas as porcentagens. De novo, lá na segunda linha, pega o seu salário, vezes os 5% de novo e vai dar o mesmo valor que você acabou de calcular. Então, não tem, é só copia e cola agora. Na terceira é 10%, então seu salário vezes 10% na calculadora. Coloque ali na terceira linha. Presentes e mimos é 5%, é só copiar a primeira ou a segunda linha lá que vai dar igual. Despesas essenciais, pega o seu salário, multiplica por 55%, vai dar um valor. Coloque ali. E assim faça na 10%, que você já pode copiar lá de cima do curto prazo, e os dízimos e ofertas você também faz. Fez isso, o que vai acontecer? Se você somar todos esses valores, vai dar o valor total do seu salário. O que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de fazer um provisionamento do seu salário dividido em porcentagens que você consegue dividir o seu salário para todas essas questões que eu acabei de falar. Com o salário que você tem hoje, você consegue visualizar o quanto você pode destinar para os seus sonhos a longo prazo e fazer uma parcela ou comprar uma viagem ou comprar aquilo que você tem como sonho a longo prazo e ir pagando parcelado. Ou você pode fazer uma poupança para juntar para chegar nesse tão sonhado sonho. Você pode destinar 5% que deu esse valor ali para você fazer cursos, para você investir em conhecimento, para você viajar
para fazer algum curso, para conhecer algum mentor, para fazer alguma escola que você queira. Na nossa igreja a gente tem, uma vez por ano, a escola de profetas, então a gente pode guardar para fazer esse tipo de investimento. Na terceira linha são 10%, 10% que são sonhos a curto prazo. Então, o que são os sonhos a curto prazo? Esse valor que você destina por mês para ir para o shopping, para tomar um sorvete, para ir para um parque aquático, para ir para a praia, para fazer algo que você desfrute no seu tempo de descanso com a sua família ou mesmo sozinho. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente entende que a gente consegue, muitas vezes, dividir o nosso salário em partes, que a gente consegue fazer coisas que vão sendo destinadas. Estou mostrando aqui para você nada mais do que uma subdivisão do seu salário. Gleice, veja bem, o valor que deu no 55% não é o valor que paga minhas contas. Agora nós vamos falar de realidade e eu já vou entrar ali no assunto. Lá no início da aula eu falei que esse modelo de gestão e de organização financeira, ele é modelável. Por exemplo, você é uma pessoa que não gosta de estudar ou que não investe em livros, não investe em cursos. Que você pode pegar esse valor dos 5% e somar a uma outra coisa que você usa muito. Eu tenho muitos sobrinhos, eu gosto de presentear muitas pessoas, eu vou tirar os 5% do conhecimento e vou adicionar lá no presentes e mimos, que é 5%. Então eu vou transformar o presentes e mimos em 10% e cancelo ali a linha do conhecimento. Posso fazer isso, Cleice? Pode. A organização e gestão financeira é seu, o dinheiro é seu. Eu só tô aqui para contribuir de uma forma assim, de você entender como que você pode organizar as suas finanças e desfrutar com mais leveza e mais sabedoria. Esse é o meu papel aqui. Então, depois que você fizer isso, você vai olhar agora para esses números e quem participou do desafio já tinha esses números em mãos, ou seja, eles já tinham feito a tarefa do que eles sonhavam a longo prazo, de quanto eles gostam de investir em conhecimento, a curto prazo, enfim, as tarefas já estavam prontas. O gasto essenciais, as despesas essenciais é algo muito que eu dou muita prioridade para que você faça em primeiro lugar, porque é quanto você tem hoje de despesa essencial, ou seja, quanto você precisa para sobreviver mensalmente, durante um mês. Com esse valor, quando você enxergar a sua realidade, você vai pegar o tanto que você tem desse valor e agora você vai fazer a conta inversa. Tá lá embaixo como que você faz essa conta, para a gente ir para o real. Indo para a realidade, você vai pegar aquela despesa que você tem e vai dividir pelo seu salário. Isso vai te dar uma porcentagem. Você vai saber o quanto hoje é a tua realidade. Veja, primeiro eu peguei o salário que você tem e subdividi em categorias. Mas essa não é a sua realidade. Essa não é a sua realidade. Isso eu estou mostrando um cenário ideal para você. Mas agora você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua realidade. O que você vai fazer? Você vai pegar o que você tem hoje e vai dividir pelo seu salário para entender quanto está representando do seu salário na real. E vai começar a ter uma visão que talvez vai te assustar ou não. Eu ouvi relatos na aula que muitas pessoas já estão praticamente subdivididas nessa categoria. Outras pessoas falaram que nunca tinham entendido e visualizado suas finanças dessa forma. Então eu estou trazendo aqui para você uma forma que você entenda e que você coloque em prática para que você desfrute melhor. Vamos lá, Gleice, eu tenho uma dívida e eu não estou vendo aqui parcelas de dívida. Como que eu faço? Vamos lá. Se eu tenho uma dívida, logo eu preciso pagar ela, certo? Se eu fiz a dívida, é importante que eu pague. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar porcentagens, depois que eu ver a minha realidade, e ver quanto que eu tenho de despesas essenciais em relação ao meu salário, que é o mais importante. Se eu sou dizimista fiel, já tiro meus 10%. O que sobra disso aí, você começa a organizar, direcionar nessas porcentagens que eu acabei de ensinar para você. Então, supondo que você tem uma dívida, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar por um momento, por um tempo, o seu investimento em conhecimento. Tô dando um exemplo, tá? Você vai dar tirar, por exemplo, o do seu conhecimento. Você pode tirar por algum momento até os 10% ali do curto prazo. E do longo prazo, tô somando tudo, vai dar 20%. Você pode destinar por mês 20% do seu salário para quê? Para que você consiga ir quitando as suas dívidas.
Como essa estrutura ela é modelável, o que você tem que entender? Que o 100% sempre vai ser o todo do teu salário. As divisões, você vai precisar entender qual é a sua realidade. Se você não souber qual é a sua realidade, não vai ter como você subdividir isso, tá? Num cálculo de mais e menos a gente já entende também. Mas eu tô te ensinando aqui para você dividir isso em porcentagens, porque fica mais fácil até de você direcionar o teu recurso. Vou trazer uma dica de bênção aqui, que é assim, ó. Quem tem, ele não gasta. Mas quem não tem, gasta. Infelizmente, essa é uma realidade nossa do Brasil. E muitas pessoas, às vezes, gastam mais do que devem, do que recebem, né? A maioria das pessoas acabam gastando mais do que ganham. Como que sai dessa, né? Como é que sai desse ciclo vicioso? Se posicionando, tomando uma decisão e querendo realmente mudar. A partir do momento que você começar a querer mudar, algo vai começar a transformar na sua vida e você vai conseguir. Eu vou ler Romanos 12, 2, que tá aqui no meu coração. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não se conforme com a realidade, com este mundo, né? Não vos conformeis, diz a palavra. Transforme a sua mente pela renovação do entendimento. Deixa Jesus entrar na sua mente e transformar a sua mente. Dessa forma você vai começar a ser transformado também. Então, pega essa dica. Muito importante para sua vida, tá bom? Vamos voltar lá à aula. Depois que a gente fizer tudo isso, você vai calcular a tua realidade, então, em todos os passos, e você vai o quê? Comparar. Você vai ver o ideal e vai ver o real. E com isso, você vai fazer planejamentos. É dessa forma que a gente planeja. A gente não consegue planejar aquilo que a gente não enxerga. Não adianta eu só ficar querendo e sonhando na minha mente, se eu não colocar no papel, e não saber de que forma eu consigo mudar as estratégias. Existe algo que eu aprendi muito tempo atrás, que diz, né, que é um estudo, que 60% do que a gente escreve, a gente realiza. Então coloque no papel. Fazer planejamento e escrever, isso é muito importante. Eu sou prova viva disso. Eu uso isso há muitos anos e é muito bom quando a gente faz planejamentos. Eu tenho aqui, inclusive, assim, como um quadro para lembrar do poder que Deus tem quando a gente coloca as coisas nas mãos dele. Lembra a frase que eu disse que debaixo da vontade de Deus, ele paga a conta. Agora, se você fizer conforme a tua vontade, é você que vai ter que pagar a conta. Aí vai ser mais dolorido, né? Esse aqui eu deixo aqui para lembrar de uma época, de um tempo que eu estava passando, janeiro de 23. Eu orei ao Deus, eu fiz a minha provisão mensal no dia 5 de janeiro de 23. E eu precisava faturar R$9.000 naquela época para pagar as minhas contas. E até aquele momento faltava, tem aqui escrito, ó, até aquele momento, né, no dia 5, faltava 4.170 para eu faturar os 9.000, ou seja, faltava 50%, eu tinha que dobrar meu faturamento de dia 5 ao dia 30 de janeiro para pagar as minhas contas. E eu fiz isso, eu enxerguei isso, eu coloquei no papel para poder saber quanto que eu precisava e orei ao Senhor e pedi: Senhor, tá aqui, ó, essa é a minha realidade. Eu preciso disso, a Tria precisa disso. E tá aqui escrito, no dia 26, no dia 25, vamos ver aqui a data certinha para eu não errar. Dia 25 de janeiro, isso eu orei no dia 5 de janeiro, certo? No dia 25 de janeiro, eu já tinha faturado 11.242,50 para a glória de Deus. Isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui é o que Deus faz quando a gente coloca nas mãos dele. Deus faz muito além daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Eu escrevi aqui, ó, deu tudo certo.
Na fevereiro também faltava 5 mil, faltava mais ainda. Em março faltava 7 mil, faltava mais ainda. Em abril faltava mais ainda 7 mil também para mim bater a minha meta. E todos os meses eu passei. Todos os meses eu fiz acima do meu esperado. Ai, é lindo. Me dá vontade até de chorar. Me emocionar porque quando eu lembro o poder de Deus, de tantas bênçãos que Ele já fez na minha vida. Ai, eu tenho várias para contar, mas vamos lá, deixa para outra aula, tá bom? Vamos lá, vamos finalizar aqui então. Voltando à aula, eu quero deixar aqui para você que uma verdade para sua vida, que a sua vida financeira hoje, ela não define quem você é em Deus. Muitas vezes a gente está passando por lutas e dificuldades. Eu gosto de falar que a gente passa por altas e baixas temporadas, né? A gente vai passar por altas temporadas e vai passar por baixas temporadas. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ser sábio na hora de tomar as decisões e saber como enfrentar essas baixas temporadas, porque elas vêm para todo mundo. Isso é inevitável. A gente passa por dias difíceis. A Bíblia diz isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas também diz que é pra gente ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Então, a gente precisa crer naquele que pode nos ajudar. E o único que pode nos ajudar a sair de qualquer situação é Jesus. Então, a nossa realidade muitas vezes fica querendo trazer a gente ao desânimo, à desistência, a sonhos frustrados. E eu tô aqui para te dizer que para você não desistir dos seus sonhos, para você encarar tudo aquilo que você um dia às vezes já fez de errado. Se você fez dívida, encare, feche ciclos, pague contas, se organize, se posicione, porque esse ciclo precisa fechar para que você comece outros ciclos, novos ciclos, tá bom? Para finalizar, tem mais frasezinhas aqui. Todo hábito, ele exige constância. E a gestão financeira, ela não vai mudar, a sua realidade financeira, ela não vai mudar do dia para a noite. Você vai precisar sim se dedicar, pausar, acalmar, olhar, fazer conta, olhar de novo, pensar em estratégias, se organizar de novo, melhorar, ir mudando, ir acompanhando, e aos pouquinhos você vai saindo e vai melhorando, tá bom? Outra coisa também que eu quero dizer para você é para você encarar o difícil. Olha só essa frase. Resolva pendências, pois ciclos precisam fechar. Coloque as suas finanças em ordem. Se tem alguma pendência com alguém, se você está endividado, se você está devendo, se posicione e se organize para quitar as suas dívidas, tá bom? Eu sou uma, assim, a prova viva que eu já me enfiei em várias, mas eu saí de todas elas e hoje eu já sei o caminho que não devo seguir e me empenho para não entrar mais nessa, tá bom? A conta que a gente tem como necessidade, Deus sempre vai nos ajudar, mas se você fizer e for imprudente, Deus não vai, Ele vai falar, não tem nada a ver com isso, não fui eu que te autorizei a fazer isso aí não, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem misericórdia ainda de a gente e Ele sempre dá um escape. Mas não abusa não, não abusa não. Tá? Seja consciente, seja responsável por tudo aquilo que Deus tem confiado às suas mãos, porque foi Ele que te deu, tá? Eita! Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 25. Isso é um versículo que fala sobre isso. Se você está endividado, se você deve impostos, pague. Pague. Ponto final. Uma finalização aqui também sobre o dinheiro, né? O dinheiro, se é o dinheiro que te move, ele pode até te parar. Mas se não é o dinheiro que te move, nada pode te parar. Será que é teu coração? Tem um versículo que em uma das tarefas que eu coloquei. Se o teu coração está onde está guardado o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a Bíblia também diz pra gente não amar dois senhores, porque se a gente amar dois senhores, nunca vamos amar um. A gente vai amar um e vai odiar o outro. Ou vai amar o outro e vai odiar a um. Esse versículo fala sobre a gente amar a Deus e ao dinheiro. É a única referência que a Bíblia fala sobre o Senhor. A Bíblia referencia dinheiro como Senhor. E muitas vezes a gente coloca o dinheiro como um Senhor, como se a gente devesse algo para Ele. Não.
a gente é senhor do dinheiro, é a gente que nós que temos poder de administrar o dinheiro. O dinheiro é um recurso, é uma ferramenta que a gente precisa ter sabedoria para usá-lo. E Deus nos dá sabedoria para isso. Deus nos dá sabedoria para isso. Então, Mateus 6:21 diz isso. Onde está guardado o seu tesouro, ali estará também guardado o seu coração. Então, não coloque o seu coração no dinheiro. Coloque o seu coração em Deus. Entrega o teu coração para Deus, que Ele vai te ajudar a organizar e administrar os recursos que Ele tem confiado à sua mão. Tá bom? Eita, dica de bênção aparecendo na tua tela em 3, 2, 1. Não compre nada a qual você não precisa com o dinheiro que você não tem. Pega essa e eu vou fechar com uma bem forte também, tá bom? Se prepara. Mas é realidade, tá bom? Bora lá? Aqui eu vou deixar a tarefa para você conseguir fazer as suas divisões e seus cálculos, tá bom? Seus gastos, na frente tem um exemplo, só para você ver de referência como que faz o cálculo, tá bom? E por último, eu quero deixar aqui para você refletir e te agradecer por estar aqui comigo até esse momento, que é o seguinte: nenhuma colheita acontece no dia do plantio. Comece hoje e seja constante. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Pode ser que nesse momento você está colhendo uma plantação desorganizada que você teve até aqui. Mas se agora, a partir de agora, você se organizar, se responsabilizar e se posicionar a fazer novos plantios, a sua colheita lá na frente ela vai ser muito farta, muito abundante, muito cheia de bênçãos e com todas as promessas, das quais algumas eu já falei aqui, sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Então, lembre disso, que a colheita ela não acontece no dia do plantio. O que você planta hoje, você vai colher, mas não é amanhã. Primeiro você tem que regar, você tem que ter paciência, você tem que deixar no sol, aí você tem que vir olhar de novo, aí você volta e olha de novo, e assim a gente vai, até a sementinha começar a germinar e a nascer, para depois você colher os seus frutos. Tenha paciência, nós estamos começando ainda o ano de 2025, você tem muitos dias pela frente. Então não desanime e continue. E eu quero que no final do ano você venha me trazer bons relatos e testemunhos de que as suas finanças estão bem mais organizadas do que estava lá em janeiro e fevereiro de 2025, tá bom? Eu te agradeço por esse tempo aqui junto. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Agradecer, né? Eu louvo a Deus por esse projeto que Deus confiou a mim. Com muita responsabilidade e comprometimento, eu me preocupo em entregar o melhor e fazer o meu melhor. O que é difícil para você hoje pode não ser difícil para mim, mas eu vou dizer que eu também passo muitos outros difíceis. Difícil eu preparar o material, eu acordar às 5 da manhã para orar, eu preparar, ficar pensando em como ir embolando estratégias de como fazer da melhor forma. Difícil eu parar do meu trabalho para poder gravar um vídeo. Difícil, muito difíceis eu enfrento. Difícil no meio de todas essas entregas, a minha casa alagar e eu passar por um monte de problema e meus documentos estão tudo lá no sol secando. Quem viu meus vídeos aí, eu tô contando pra você isso porque muitas vezes a gente dá desculpa para aquilo que precisa ser feito. E não dê desculpa. Não dê desculpa para sua realidade. Encare ela, por mais que doa, porque a gente às vezes tem desafios diferentes, mas todos nós temos desafio. Como eu disse, às vezes o que é difícil para você pode não ser para mim, como nessa área. É uma área que eu domino, mas é difícil para mim ir fazer atividade física, é difícil para mim fazer muitas outras coisas. Então, qual é o difícil que você precisa encarar? Qual é o difícil que você precisa levantar e falar, não, isso aqui eu vou encarar. Tem uma fala que diz sobre os sapos, né? Engole os sapos primeiro. Que é quando você tem muitas coisas a fazer, você vê o que é mais difícil e começa a fazer ela no primeiro dia, na primeira hora do dia. Então tudo que for mais difícil para você, comece a encarar como primícia, como prioridade. Você vai ver que o resto do dia seu vai ser mais leve.
Encare a sua realidade, se organize financeiramente e você vai ver as transformações que Deus vai fazer na sua vida e vai sim prosperar. E você vai ter muitos relatos, muitos testemunhos aí para contar. Um grande beijo, Deus abençoe e até dia 17 de abril.